Olá, minha gente, muito boa tarde, ou melhor, bom final de tarde para você, boa noite, como preferir. Você teve um dia atarefado, cheio de problemas? Agora é hora de esquecê-los. É hora de trazer positividade para dentro de casa, porque o Notícias do Bem está no ar. Notícias do Bem. Oferecimento Cressol Cooperativa de Crédito. Sol, acende a luz. Eu só ouço falar sobre esse tal cooperativismo. Sim. Diz que quem coopera se torna dono do negócio. Sim. Eu posso investir e ainda ajudar a economia local. Simples. O resultado é dividido entre todos. Dá pra acreditar? Simples. Eu posso ter crédito e solução pra tudo. E não é um banco. Sim. Mas será que vale a pena? Sim, é simples. A Cressol tem tudo isso. Lá, ganhar é para todos. Se eu quiser cooperar? É simples. Vem junto. Cressol. Atenção, beltronenses! Em breve, a rede de saneamento aqui da cidade deve apresentar uma melhoria. É que a Sanepar já confirmou um investimento de 64 milhões de reais aqui para o nosso município. A Sanepar confirmou nesta semana um investimento de 6 milhões e 400 mil reais em investimentos em Francisco Beltrão. A ordem de serviço foi assinada na terça-feira, durante a agenda do prefeito Kleber Fontana em Curitiba. Além dos investimentos anunciados pela Sanepar aqui em Francisco Beltrão, outra boa notícia é que a partir de agora a empresa não vai mais cobrar pela primeira instalação de esgoto. Com os investimentos, a Sanepar pretende melhorar e ampliar o sistema de esgoto sanitário do município. Kleber Fontana agradeceu ao governador Ratinho Júnior e ao presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Ademar Traiano, pelo empenho em viabilizar as verbas para Francisco Beltrão. Por falar em investimentos milionários, agora uma obra que custou 50 milhões de reais. Eu estou falando do túnel de contenção de enchentes, que há poucos dias já chegou na metade da execução. Uma das obras mais emblemáticas do governo do estado está aqui em Francisco Beltrão. É o túnel de contenção de cheias, um problema antigo na cidade. Agora, o aprofundamento da calha do canal que leva a água do Rio Marrecas até o túnel que vai efetivamente fazer essa contenção de cheias está avançando para a sua metade final. As obras não param, seguem a todo vapor na busca de concluir essa importante obra para Francisco Beltrão. Sim, a obra está avançando, o túnel já há um bom tempo que está pronto, agora está na fase do canal. As pontes já estão prontas, asfaltadas, já foi feito todo o aparelhamento de segurança delas e agora já estamos na fase de adentrar ali na reta final do emboque do Rio Marrecas até o canal. Com isso, as águas do Marrecas vão ser conduzidas até o túnel, consequentemente a obra deverá estar funcionando na sua totalidade nos próximos 4 ou 5 meses. A reta final é a ligação entre o Rio Marrecas e o canal. Toda uma parte técnica, é a parte final agora, que realmente vai fazer a ligação. Até agora, todo o trabalho que foi feito é importantíssimo, porém não havia a ligação das águas, que tem que ser justamente a última etapa, a última parte, para que pudesse acontecer o canteiro de obras, né? Não poderia trabalhar com a água dentro do canteiro. Então, a partir de agora, começa essa nova etapa, e se tudo correr bem, logo nós vamos ter já os benefícios desta que é uma das maiores obras de contenção de cheias do Brasil. Minha gente, o tempo passa rápido demais, olha só, tá na hora de começar a encaminharmos para o final do Notícias do Bem. Então, quem já conhece o programa sabe, é a hora da nossa mensagem de reflexão. Um adulto precisa, pelo menos, para não ter nenhum tipo de déficit, 7 horas de sono. 7 horas de sono. Só que não basta ter as 7 horas, você tem que passar pelos ciclos do sono. Você tem 5 ciclos de sono e 4 estágios. Alguns autores botam 3, outros botam 4. Então, quando você está acordado, você induz o sono. Você começa a entrar num sono ali, você entra num sono mais superficial. E cerca de mais ou menos 20 minutos, 30 depois você entra no primeiro estágio de sono.
Depois de 1h e 20, você entra no sono profundo. Que é aquele sono que a pessoa tá apagadaça. Tem que mexer pra acordar, a pessoa tá desligada. Isso é mais perto que a gente tem do coma. A ideia é que você fique pelo menos 1 hora, o ideal 2 horas no sono profundo. E o que vai modular esse sono profundo, se você faz atividade física, se você come bem, se você se expõe à luz natural. Pega uma pessoa e tira a luz natural dela, o Matthew Walker faz muito isso. Tira a exposição da luz natural ao sol da pessoa, o sono profundo dela cagou. Pega uma pessoa e bota a fazer aeróbico. Parece que exercício aeróbico é um pouquinho ainda melhor que musculação para induzir sono profundo. E cara, você precisa do sono profundo, porque é ali que acontece o seu reparo do corpo de uma maneira geral. Se você dorme pelo menos 2 horas em sono profundo, você acorda novo, zerado assim. Se você dorme e não pega o sono profundo, você pode dormir 9, 10 horas que acorda cansado. É aquela pessoa que dorme meia-noite, acorda 11 da manhã e destruído. Por quê? Porque não alcançou o sono profundo, ficou só no superficial. Então um ciclo de sono normal é o quê? Entrou no sono, primeiro estágio depois de 20, 30 minutinhos, sono profundo, 1h20 depois você entra no sono profundo. Aí você começa a subir, volta para os estágios superficiais e chega no quase acordado, que é o sono REM. Sono REM, ele é mais ou menos como se você tivesse acordado, cara. É onde você sonha, é onde aumenta a sua noradrenalina, é onde você mexe um pouco e às vezes você até acorda. É normal às vezes acordar durante a noite, pelo menos umas 2, 3 vezes, mas é aquela acordada que você abre o olho assim, dá uma olhadinha e volta. É quase como você nem lembra às vezes que acordou. Aí depois você desce de novo, às vezes você nem vai mais até o profundo, e às vezes entra no profundo só no primeiro ciclo de sono. Sobe de novo pro REM, desce de novo, sobe de novo pro REM, e aí quando você tá no último ciclo do REM, você acorda. Aí você desperta de manhã. Caralho. Por isso que você sempre acorda depois de um sonho. Você tava no REM antes. Mano. Você tá sonhando assim, aí despertou. O ideal, cara, é que você acorde no final desse último ciclo. Porque se você acordar cansado, moído, exausto, do ponto de vista cerebral, não físico, treinou, correu uma maratona, vai acordar cansado. Mas do ponto de vista cerebral, acorda fadigado, você não tá passando pelos sonos e corre o risco de você estar acordando no meio do sono profundo. Você não vai acordar no meio do sono profundo sozinho. Mas às vezes você tá apagadaço de manhã assim na cama e toca o despertador, você... Jesus! Tem que levantar. Às vezes você acordou no meio do sono profundo. Por quê? Porque o seu ciclo tá todo zoado. Se você tem um ciclo de sono bonitinho que passa por todas as fases, 7 horas você acorda naturalmente. Se você não tem nenhum tipo de transtorno, você acorda naturalmente e descansado. 7 horas de sono. Acontece comigo, eu durmo 10h30, 11 horas, 6, 6h30 eu acordo, sem despertador. A gente faz o quê? Dorme 2 da manhã e acorda 11. Cara, você tá destruindo o seu ciclo circadiano. Pensa que você viveu 150, 170 mil anos, a sua espécie viveu fazendo outro jeito. Aí você vai lá e faz o oposto. Você sabe que a coisa mais desagradável é você ser esquecido ou esquecida. Você não fazer falta. Por exemplo, quando você vai a um lugar e as pessoas não te notam, não é um problema de vaidade. É porque você não compõe aquilo como parte da cena, vira mera paisagem. Quando você não vai a um lugar e as pessoas não ligam para saber por que não foi, o filósofo Berkeley dizia que ser é ser percebido. Por isso que nós vivemos no século XXI uma certa confusão entre fama e celebridade. A celebridade ela é muito fugaz, ela passa logo, enquanto que a fama é uma coisa mais perdurante, ela tem um tempo maior. Se eu não existisse, que falta faria? Espero fazê-la. Quando eu não sou lembrado, quando eu sou esquecido, eu na prática morro. É o anonimato por exclusão. Até uma coisa de curiosidade nisso, os gregos tinham um verbo para esquecer que é letos, da onde vem letal, mortal. Estar morto é ser esquecido. Aliás, é na memória que nós vivemos. Na memória nós temos vida. Pedro Nava, que foi um grande médico, um memorialista brasileiro, que escreveu o Baú de Ossos, Pedro Nava trazia à tona a questão da memória. Quando o grande Salvador Dalí pintou um quadro magnífico, que é a persistência da memória, que você se lembra,
relógios em árvores secas derretendo, né? A memória é o que nos mantém vivos. Por isso que nós chamamos tudo aquilo que a gente quer guardar de memorial. É aquilo que precisa ser guardado para que eu não seja esquecido. Qual é a minha obra? É aquela que será lembrada. Eu posso ter uma obra que me leve a ser afamado ou uma obra que me leve a ser difamado. Por isso que um dia, em dezembro, 8 de dezembro de 1980, o Mark Chapman matou John Lennon. Sob o argumento de que a menina, a atriz, que era Jodie Foster, não prestava atenção nele. E é claro, ela nem o conhecia, mas ele era anônimo. E ela queria, claro, ele queria, aliás, que ela prestasse atenção nele. Então ele foi lá, né, e matou John Lennon para ser notado. E que ele, Mark Chapman, não faz falta. Porque o que ele marcou na vida, o assassinato de alguém, John Lennon faz falta. Muita gente que supõe que viver em paz seja viver sem encrenca, sem dificuldade, sem problema. Isso não existe. Viver em paz é viver com a capacidade e a clareza de estar fazendo o que tem que ser feito para que a minha vida não seja vazia, não seja útil de maneira exclusiva, ou seja, egoísta, e que ela não seja fútil. Nessa direção, viver em paz é viver com a consciência daquilo que a gente precisa fazer para que a vida se eleve em vez de ser rebaixada. Temos hoje uma situação muito comum das pessoas estarem perto sem estarem juntas. Grandes cidades, grandes aglomerações, até algumas famílias, as pessoas vivem no mesmo lugar, elas estão perto, mas não estão juntos. Perto é uma questão de geografia, junto já é uma escolha de natureza ética, né? E nós temos pessoas que estão perto e juntas, elas costumam ter conflitos, divergências de postura, divergências de ideias, desejos diversos. Conflito significa a capacidade de admitir a divergência e tê-lo. Confronto é a tentativa de anular o outro, ou fazer com que a outra pessoa ela desapareça. Eu gosto muito da palavra ópera, né, em italiano, ou depois também no próprio latim, porque a obra significa aquilo que eu faço e que me faz. Michelangelo um dia escreveu que ogni de pintore de pinta a sé, né? Todo pintor pinta a si mesmo. Portanto, toda obra me conta. Eu, quando faço algo, seja uma comida, seja um poema, seja um carinho, seja um trabalho, seja, né, um jardim plantado, seja o mal, seja agressão, seja ofensa, eu estou me expondo, eu estou, para usar um termo mais antigo da filosofia, eu estou objetivando a minha subjetividade. Isto é, eu estou fazendo com que eu saia de mim numa das minhas manifestações. E quando eu fico estranho a mim mesmo é quando eu não me conheço. Quando a minha vida fica diminuída, quando eu não construo marcos de solidez, quando eu não robusteço, né, a minha história. Então, perguntar-se é um exercício fortíssimo. Vou deixar uma dica para você que gosta dos conteúdos que a gente mostra no Notícias do Bem. Acesse as nossas redes sociais e o portal programanoticiasdobem.com.br para conferir outros conteúdos parecidos com o que a gente acabou de mostrar. Aproveita e compartilha também essa dica com a família e os amigos, porque por hora o nosso programa vai terminando, mas amanhã, 15 para 7 da noite, eu volto e aguardo a tua companhia mais uma vez. Uma excelente noite, bom resto de semana, tchau, tchau. Notícias do Bem, oferecimento Cressol Cooperativa de Crédito. Ô, peraí, gente, peraí. Oi, filho. Preciso abrir uma conta. Estão falando de uma cooperativa de crédito. Sim. Que não é banco, mas tem tudo que eu preciso. Sim, é sim. Se eu precisar de crédito, é prático e seguro. Sim. Você vai me ajudar, né? Sim, vó, é simples. A Cressol tem tudo isso. Lá, ganhar é pra todos. E se eu resolver cooperar? É simples, vó. Vem junto. Cressol.